Quando eu tinha cerca de 9 anos, morava com minha mãe e minha irmãzinha em uma casa pequena. A rua era na maior parte do tempo segura e as crianças andavam de bicicleta do lado de fora o tempo todo. Mas mesmo naquela época, havia coisas que não pareciam certas naquela casa. Minha mãe costumava dizer que era uma casa antiga, e casas antigas fazem barulhos mesmo. Porém, algumas das coisas que lembro daquele tempo não soavam como barulhos de casa, soavam como outra coisa. É algo que até hoje eu não sei explicar direito. A primeira coisa aconteceu numa noite em que eu não conseguia dormir. Eu estava deitado na cama, com o cobertor puxado até o queixo, olhando para as pequenas estrelas que brilhavam no teto do meu quarto. Meu quarto não era muito grande, tinha só uma cama, uma cômoda e um baú perto da janela. Lembro de ficar olhando para as sombras das árvores do lado de fora refletidas na parede. Os galhos balançavam quando o vento soprava, e eu dizia para mim mesmo que era isso que eu estava vendo. Mas então percebi que uma das sombras não se movia como as outras. Ela estava no canto, bem embaixo, perto do meu baú de brinquedos. No começo achei que era uma pilha de roupas ou algo como isso. Quase ri de mim mesmo pensando que estava só sendo medroso. Mas então pisquei e a sombra tinha sumido. Lembro de sentir um frio, mas não aquele frio do ar. Era como se viesse de dentro do meu corpo. Puxei o cobertor por cima da cabeça e acabei dormindo. Na manhã seguinte nem pensei nisso até ver o meu baú de brinquedos. Ele estava aberto, como se alguém tivesse mexido lá dentro. Eu nunca deixava aberto, porque minha mãe brigava se os brinquedos caíssem para fora. Fechei e não falei nada. Algumas semanas depois, minha irmã, que tinha apenas 5 anos, disse para minha mãe que não gostava do homem no armário. Eu basicamente congelei quando ela falou isso, porque disse de um jeito tão normal. Minha mãe não deu importância e disse que crianças pequenas imaginam coisas, mas eu vi o rosto da minha irmã e percebi que ela não estava inventando. Ela disse que o homem ficava de pé no armário à noite e sussurrava, mas ela não conseguia entender as palavras. Minha mãe colocou ela na cama naquela noite e rezou com ela, mas não olhou dentro do armário. Mais tarde, naquela mesma noite, acordei porque ouvi algo arrastando no chão do meu quarto, como se alguém estivesse puxando as unhas pela madeira. Eu estava com medo demais para me mexer, mas o som parou bem ao lado da minha cama. Eu tinha certeza de que se olhasse, veria algo me encarando. Fiquei parado, agarrado ao cobertor até adormecer de novo. Na manhã seguinte, havia arranhões longos no chão, bem ao lado da minha cama. Lembro que corri para mostrar para minha mãe, mas ela ficou brava. Disse que eu devia ter brincado com algo afiado ou arrastado móveis. Eu jurei que não tinha feito nada, mas ela não acreditou. Depois disso, as noites ficaram piores. Eu ouvia sussurros fracos, quase como um rádio ligado no volume mais baixo, e vinha do meu armário. Às vezes, minha irmã chorava no quarto dela, e quando eu corria até lá, ela apontava para o canto dizendo: "Ele está lá, ele está lá." Eu nunca o vi, mas acreditava nela. Sabe quando você sente que alguém está te olhando e os pelos do braço se arrepiam? Era assim que eu me sentia. A noite mais assustadora foi num dia que estava fazendo muito frio. Acordei e vi que minha porta estava aberta, mesmo que eu sempre a fechasse bem. Dava para ver a luz do corredor porque minha mãe deixava uma acesa para nós à noite. Mas então, enquanto eu olhava, a luz do corredor se apagou. Pensei que talvez a lâmpada tivesse queimado, e então ouvi passos vindo pelo corredor. Eles pararam bem na frente da minha porta. Eu queria gritar pela minha mãe, mas nada saiu. A porta rangeu e eu vi uma forma alta e escura inclinar só a cabeça para dentro do quarto. Fechei os olhos e fingi estar dormindo. Quando abri os olhos de novo, a porta estava fechada e eu estava sozinho. De manhã perguntei para minha mãe se ela tinha ido ao meu quarto. Ela disse que não e que tinha dormido a noite inteira. Minha irmã disse que tinha visto o homem de novo,
parado ao lado da cama dela. Contamos para minha mãe juntos, e ela finalmente pareceu preocupada. Ela acendeu uma vela e rezou em cada cômodo da casa. As coisas ficaram calmas por um tempo depois disso, mas não durou. Uma tarde cheguei da escola antes da minha mãe. Estava sentado no sofá fazendo lição quando ouvi o baú de brinquedos do meu quarto bater com força. O problema é que não havia mais ninguém em casa. Eu queria acreditar que era só o vento, mas quando fui até o corredor vi que a porta do meu quarto estava escancarada. O baú estava fechado, mas todos os brinquedos que eu criava com madeira estavam espalhados pelo chão. Eu recuei e esperei do lado de fora até minha mãe chegar. Quando contei, ela ainda não acreditou e disse que o gato devia ter derrubado as coisas. Anos depois, quando já tínhamos nos mudado, perguntei à minha mãe se ela alguma vez tinha sentido algo naquela casa. Ela hesitou e então disse que sim. Disse que às vezes acordava e via uma sombra parada na porta do quarto dela. Ela disse que nunca contou para a gente porque não queria nos assustar, mas admitiu que acreditava que havia algo de errado naquela casa. Disse que achava que era um homem que tinha morado lá antes. Ela nunca contou muito mais, mas eu sei o que vi, e sei o que minha irmã viu também. Mesmo agora adulto, quando penso naquela época, meu estômago revira. Não foi imaginação. Era algo real e queria que soubéssemos que ele estava lá. Meu nome é Kevin, e hoje quero contar algo que me aconteceu na minha primeira viagem de acampamento, há mais de 20 anos. Naquela época eu devia ter uns 19 anos e estava no primeiro ou segundo semestre da universidade. Não me lembro bem, mas é um detalhe importante. Eu estava viajando com pessoas que estava apenas começando a conhecer, colegas de classe com quem, embora eu me divertisse muito, ainda não sabia bem qual era o temperamento de cada um. O grupo era formado por 15 pessoas, rapazes e moças da minha idade, todos com vontade de aproveitar. Da minha parte, sempre fui alguém muito respeitoso e tranquilo. Sim, eu gostava de me divertir como qualquer jovem daquela idade, mas também sabia manter as formas. Não que eu fosse um amante das regras, mas se não havia necessidade de quebrá-las, eu não o fazia. Enfim, com esse contexto, acho que já posso começar a história. Era meados de dezembro, e as férias de fim de ano já tinham começado. Lembro que os professores me deixaram um monte de trabalhos pendentes para janeiro. Porém, isso pouco me importou quando José Carlos me ligou para dizer que estava planejando um acampamento em umas piscinas naturais que o irmão mais velho dele conhecia, bem dentro da mata. Vários do grupo já tinham topado e eu não fiquei para trás. Jamais havia acampado, então a ideia me empolgou muito. Combinamos de ir numa sexta-feira e voltar no domingo de manhã. Seguimos para um parque nacional que ficava a cerca de 1 hora de carro da cidade, guiados por José Carlos, que tinha recebido instruções bem detalhadas do irmão para chegar às tais piscinas. Porém, assim que chegamos à entrada da trilha, alguns guardas florestais nos abordaram. Quando viram que éramos tantos, notei que ficaram um pouco desconfiados. Perguntaram para onde íamos, quanto tempo ficaríamos, mas também insistiram 3 vezes que era proibido consumir bebidas alcoólicas no local. Fora isso, disse que tomássemos muito cuidado caso pretendêssemos acender fogo ou algo do tipo. Naquele momento eu estava tranquilo, sem saber que 2 amigos de José Carlos, Henrique e Júlio, levavam garrafas de bebida na mochila e um pouco de erva. Depois de algum tempo conversando e deles anotando nossos nomes e números de emergência, começamos a caminhada. Fomos por uma trilha estreita de terra, cercada de vegetação de ambos os lados. Era mais um bosque do que uma selva, mas ainda assim bastante denso. As copas das árvores formavam um teto sobre nós e, ao redor,
Só havia árvores, galhos, mato e muitas folhas secas no chão. Quanto aos sons da mata, sinceramente não havia muito o que apreciar, já que nós 15 íamos conversando o caminho inteiro. De vez em quando parávamos para descansar, já que alguns não tinham boa forma física, e fizemos uma pausa para comer por volta do meio-dia ou 1 da tarde. Depois de umas 5 horas de caminhada, chegamos ao local planejado. À nossa frente, após uma curva cheia de árvores, encontramos uma clareira de uns 40 metros. Ali demarcava todos os sinais de já ter sido usada antes como ponto de acampamento. De fato, havia restos de uma fogueira no centro. Uns 15 metros adiante era possível ver uma cachoeira de uns 7 metros. Corremos para lá e encontramos um caminho que levava a várias piscinas naturais em níveis mais baixos, próprias para nadar. Ficamos animados, e enquanto alguns começaram a montar as barracas, outros não tiveram paciência e correram para mergulhar nas águas. Eu me juntei ao grupo que saiu em busca de lenha seca para fazer a fogueira. Depois de algumas horas começou a escurecer e, em geral, o clima estava ótimo. Até que Henrique e Júlio tiraram as bebidas. Eram cerca de 6 litros de vodka e 2 garrafas de tequila. Fiquei impossível de esconder meu desgosto. Não tenho problema em beber 1 ou 2 cervejas, mas em geral tenho uma relação complicada com o álcool desde muito jovem, por motivos familiares que não vêm ao caso. O ponto é que para muitos pode parecer óbvio que um grupo de universitários não se enfiaria na mata sem algo para animar. Mas eu realmente não esperava que levassem tanto álcool. Todos começaram a beber ao redor da fogueira, que já estava bem forte. Por um tempo foi suportável, até que um dos mais jovens, chamado Gonçalves, começou a misturar álcool com a erva. Em poucos minutos ele estava fora de controle, vomitando no mato e gritando a plenos pulmões. Várias das colegas começaram a se sentir muito desconfortáveis, e logo surgiu a ideia de chamar os guardas florestais, pois ele parecia realmente mal. Eu também me sentia mal com a situação, mas disse que não podíamos ir embora, pois nos perderíamos na escuridão, e que era melhor todos ficarem dentro de suas barracas. Respirei fundo e tentei ajudá-lo. Só José Carlos levava a coisa a sério, preocupado com o rapaz. Júlio e Henrique apenas riam em volta da fogueira, gritando coisas como "não aguenta nada". As horas passaram devagar. Gonçalves recuperou um pouco o controle e ficou sentado no chão, enquanto tentávamos fazê-lo se recompor. A maioria do grupo já tinha ido dormir sem jantar por volta das 9, e demos a primeira noite como arruinada. Em certo momento, Gonçalves pediu que o levássemos até a piscina natural para poder enxaguar a boca e lavar o rosto. José Carlos o segurou de um lado e eu do outro, e começamos a descer o caminho, enquanto Henrique e Júlio continuavam com suas piadas de mau gosto. Foi aí que a coisa ficou muito estranha e arrepiante. Nós 3 chegamos à primeira piscina. Como disse antes, ficava a uns 15 metros da clareira. O acesso era por um caminho estreito cercado de pedras e árvores. Eu iluminava tudo com uma lanterna pequena, e o problema dessa piscina era que, ao contrário das outras, era rodeada de arbustos espinhosos. Então descemos até a segunda piscina, que era maior e de acesso mais fácil, apenas uns 5 metros adiante. Quando chegamos, Gonçalves se ajoelhou e começou a lavar o rosto, enquanto José Carlos se desculpava pela atitude do Júlio e do Henrique. Ele disse que não entendia o que tinha dado neles, pois nunca os vira tão bêbados. Justo enquanto falávamos, Gonçalves perdeu o equilíbrio e caiu na água. Ambos nos abaixamos para ajudá-lo, com medo de que se afogasse, e nesse instante ouvimos uma voz atrás de nós. "Estão bem? Precisam de ajuda?" Quem falava era um homem e sua voz soava muito serena. Por um momento pensei que fosse Júlio, mas quando me virei vi que era um senhor de meia idade, de óculos e jaqueta azul. Ele carregava nas costas uma grande mochila de viagem e atrás dele havia uma mulher. Ela era mais ou menos da mesma idade,
com uma jaqueta marrom, cabelo castanho comprido e uma mochila parecida. Olhei sempre para seus rostos e senti certo alívio ao vê-los. Bom, nosso amigo está passando mal, mas acho que já se sente melhor, não se preocupem, respondi. Ao me ouvir, os dois trocaram um olhar contendo o riso. Então a mulher me perguntou quanta bebida meu amigo tinha tomado e se ele havia misturado com alguma outra coisa. Era óbvio que não adiantava mentir, então disse que não tinha certeza, mas que ele havia combinado álcool com erva e que provavelmente era esse o motivo do mal-estar. Ambos riram e me garantiram que ele ficaria bem, só precisava ficar tranquilo, comer algo doce e relaxar até passar. Agradeci e fiquei em silêncio olhando para eles, esperando que Gonçalves ou José Carlos também dissessem algo, mas nenhum dos dois falou. Virei-me para encará-los e lá estavam os dois de boca aberta. Ia me desculpar pela falta de educação de ambos, mas quando me virei, as duas pessoas já estavam caminhando para cima, onde estava nosso acampamento. Pensei que talvez fossem acampar conosco e fiquei no chão. Quando os vi se afastarem, perguntei a José Carlos por que não tinham cumprimentado as pessoas. De imediato, José me olhou espantado e me sussurrou algo que me deixou confuso pelo resto da noite. Mano, você viu as pernas deles? Achei que era uma brincadeira e respondi que sim, mas na verdade não. Eu sempre os estive olhando no rosto. Ele repetiu a pergunta e Gonçalves começou a tremer feito louco. Kevin, é sério, você viu as pernas deles? Dessa vez respondi seriamente que não, e José me disse que eles não tinham. De novo pensei que estava tentando pregar uma peça em mim, mas eu não via graça alguma. Gonçalves estava em estado de choque. O pobre já não sabia se estava alucinando ou se o que viu era real. Nessa situação, mantive-me cético e os deixei ali para conferir se aquelas pessoas eram reais. Subi correndo ao acampamento e lá estavam ainda Henrique e Júlio ao redor da fogueira. Fui rapidamente até eles e perguntei se tinham visto passar o casal que vinha das piscinas. Ambos estavam bastante bêbados, mas por um instante ficaram sérios e me perguntaram do que eu estava falando. Justo nesse momento, duas amigas voltavam do banheiro. Perguntei se por acaso não tinham visto um casal caminhando pela trilha, já que a essa altura pensei que Henrique e Júlio não queriam me dizer a verdade. Mas elas, confusas, me disseram que não tinham visto nem ouvido ninguém. Quando me disseram que não tinham ouvido nada, percebi um detalhe ao qual não tinha dado atenção até então. O chão estava coberto de folhas e galhos que faziam um barulhão cada vez que você pisava, e ainda assim eu nunca ouvi aquelas pessoas se aproximarem de nós, nem seus passos quando partiram. Senti-me muito confuso, e alguns minutos depois, quando José Carlos voltou com Gonçalves, já tinha se espalhado entre todos que tínhamos visto espíritos. Ao que parece, longe de assustar os demais, essa história os animou a se sentar ao redor da fogueira para contar contos de terror. Suponho que pensaram que estávamos inventando, e embora os três tenhamos ficado bastante nervosos pelo resto da noite, ao menos isso serviu para animar o grupo um pouco depois do que aconteceu com o cachaceiro do Gonçalves. Acabamos dormindo por volta das 2 da manhã, depois de um longo interrogatório sobre o que vimos, seguido de muitas histórias paranormais. Mas apesar do clima ter voltado a ser agradável, eu não parava de olhar para as árvores, esperando ver a qualquer momento a jaqueta daquelas pessoas. No entanto, o sono me venceu e acabei entrando na minha barraca. Eu a dividiria com outras 3 pessoas e durante um tempo consegui dormir bem, acordando de vez em quando. Foi assim até que senti alguém apagando a fogueira e entrando em sua barraca. Talvez tenha sido só uma brincadeira de algum dos colegas, mas um par de horas depois ouvi barulhos ao redor do acampamento, como se alguém mexesse em coisas de um lado para o outro. Estava nervoso, mas ignorei e continuei dormindo. O dia seguinte foi excelente. Passamos o tempo todo na água e assamos carne à noite.
Felizmente a bebida acabou, então nos concentramos em toda a carne que havíamos levado. Comemos até ficarmos fartos e inevitavelmente voltamos ao tema paranormal. Agora um pouco mais calmo, contei em detalhes o que vi e o quão confuso foi tudo aquilo. Alguns especularam que fossem campistas experientes e que simplesmente nos contornaram sem que notássemos. Também presumiram que eu não os ouvi pisar no chão porque estava muito nervoso por causa do caso do Gonçalves. Concordei com eles e pelo menos eu fiquei mais tranquilo. No entanto, José e o Gonçalves rejeitaram totalmente essa teoria, assegurando e jurando pelas mães que aquelas duas entidades não tinham pernas. Quando lhes perguntaram como se mantinham em pé, eles responderam que não ficavam, flutuavam no ar. Sinceramente, fui dormir um pouco mais tranquilo e ignorei de novo os sons que se ouviam pelo acampamento, atribuindo-os ao vento ou a alguém que se levantou para ir ao banheiro. No entanto, na manhã seguinte, por volta das 6, deu-me vontade de urinar e descobri em primeira mão que o que os dois viram não era brincadeira nem confusão. Saí da minha barraca com passo firme, ainda meio sonolento. Fazia um frio de rachar os ossos e uma leve névoa cobria o acampamento. Adentrei um pouco na vegetação. Justo quando terminei, um arrepio percorreu minhas costas. Pensei que fosse pelo frio, mas na verdade era outra coisa. Virei-me e entre as árvores, a uns 30 metros, os vi olhando de volta para mim. Não me assustei de primeira. De fato, senti-me meio envergonhado porque estavam me vendo enquanto eu fazia minhas necessidades, mas depois meu corpo gelou. O que faziam ali parados? Justo quando ia perguntar, de repente desapareceram, como se fossem fumaça. Já deu para ver que sou meio medroso, mas não gritei, só comecei a correr desesperado e me meti na barraca, tremendo como um louco. Tremia tanto que acabei acordando minha amiga sem querer. Ela me perguntou o que estava acontecendo, mas eu fingi que não era nada. Virei-me, fechei os olhos e esperei que fosse hora de irmos embora daquele lugar. Não contei a ninguém o que vi de manhã porque não queria retomar o assunto. Só queria sair daquela mata e voltar para minha casa. Nunca tive uma resposta de quem eram aquelas pessoas. Ou melhor, o que eram. Sem dúvida, há muitas coisas que se ocultam no fundo do mato, e essas coisas não podemos entender estando nesse plano. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Augusto Montes e sou militar. Atualmente faço parte da Força Nacional. A história que vou contar aconteceu há 6 anos, durante um trabalho de exploração e reconhecimento. Meu time e eu fomos enviados para o interior do Mato Grosso. A questão era muito simples. Apenas devíamos ir até uma zona rural e reconhecer a área para ver o que encontrávamos. Sei bem que essa região tem uma presença considerável de conflitos, mas nessa ocasião nos enviaram a um setor mais ou menos tranquilo, onde havia poucos relatos e denúncias. Havia registros de alguns desaparecidos, mas nenhum ligado diretamente ao crime organizado. Eram pequenos agricultores e trabalhadores rurais que saíram um dia e nunca mais voltaram. Não tinham grandes problemas, apenas dificuldades econômicas que enfrentavam com muito trabalho. Nunca mencionaram a intenção de abandonar suas famílias ou de estarem lidando com algum inimigo. Portanto, seu desaparecimento era inquietante. Um deles se chamava Jaime e tinha 4 filhos. Quando percebeu que o marido não voltava, sua esposa foi procurá-lo e só encontrou a bolsa junto com as ferramentas de trabalho dele. Não havia sinais de luta, nem rastros ou marcas suspeitas em lugar algum. Foi feito o boletim de ocorrência, mas a busca não trouxe nenhuma pista sobre o paradeiro do homem. Para acalmar a mulher, as autoridades do município lhe deram um auxílio mensal,
E de fato, ela se acalmou e o caso acabou ficando esquecido em meio a outros. Mas afinal, o que aconteceu com aquele homem? Quando chegamos ao território, nos entregaram esse e outros arquivos sobre pessoas desaparecidas nos últimos 5 anos. Também havia relatórios sobre roubo de gado, comentários relacionados a ruídos noturnos e a um animal que se deslocava na escuridão. Claro, não me pareceram assuntos estranhos. Os povoados do interior têm uma quantidade enorme de mitos e lendas que persistem apesar da vida moderna de hoje em dia. Nesses lugares pode haver alguém segurando um celular e ao mesmo tempo jurando que viu um saci. Enfim, foi para lá que nos mandaram e começamos a percorrer o local. Nas estradas de terra, enormes nuvens de poeira se levantavam quando passávamos com as caminhonetes. Vasculhamos cada via principal e secundária. Depois começamos a nos aprofundar nos campos. No segundo dia já tínhamos varrido 80% do perímetro e em todas aquelas hectares não encontramos nada de anormal. Não vimos gente suspeita nem descobrimos acampamentos ilegais. Nada. O povoado parecia limpo, ou pelo menos era o que pensávamos. Deixamos por último uma zona onde havia algumas colinas e algo parecido com um pequeno bosque. Desde que nos aproximamos daquele terreno, senti uma angústia no peito sem igual. Começamos a caminhar por volta das 5 da tarde. Nossa intenção era voltar ao centro até às 7, mas então vimos algo parecido com uma caverna, localizada entre enormes pedras. Era complicado acessar a entrada, mas esse tipo de cenário é ideal para ocultar coisas. Por isso usamos cordas e subimos para verificar. Assim que chegamos à abertura do buraco, um fedor de carniça nos atingiu em cheio. Bastou espiar com as lanternas para confirmar nossos piores medos nesses casos. Dentro, havia inúmeros restos humanos em diferentes estágios de decomposição. Tiramos fotos e avisamos pelo rádio. Eu estava dizendo: é possível que haja umas 7 pessoas esquartejadas aqui, quando uma sombra entre as árvores chamou minha atenção. Passou muito rápido, era grande e estranha. De imediato avisei meus companheiros, que levantaram suas armas e dispararam. Mais de um tiro atingiu aquela coisa que corria, e ela soltou um grito que nos arrepiou até os ossos. Soava como um animal, mas vinha de uma garganta de gente mesmo. Em formação de defesa, fomos verificar, e após alguns minutos encontramos algo que não podíamos acreditar. Achamos o corpo de uma criatura que tinha corpo humano, mas as pernas terminavam em patas de cachorro. Além disso, as mãos tinham garras semelhantes às dos caninos. Na mesma hora, enviamos o relatório para que os peritos viessem assumir o caso. No entanto, quando chegaram e viram a criatura que havíamos abatido, algo muito estranho aconteceu. Eles não se surpreenderam. Eram trabalhadores do próprio município. Não resisti e perguntei a um deles se já tinha visto algo como aquela merda. O sujeito encolheu os ombros e disse que não, mas que em seus arquivos havia um livro com mais de 30 casos parecidos. Também comentou que eram tratados como lobisomens e que mantinham tudo em segredo. E foi exatamente o que aconteceu. Assinamos papéis de confidencialidade e ao povo ou ao público não foi dito que uma criatura desconhecida havia sido encontrada perto da caverna. Apenas informaram que as autoridades seguiam buscando os responsáveis e sugeriram que se tratava de um local onde um grupo criminoso realizava cerimônias satânicas. Fizeram exames para identificar a quem pertenciam os restos mortais e pelo menos 3 foram reconhecidos. Entre eles estava o marido da mulher que havia feito a denúncia, e assim ele pôde ser sepultado. Depois disso, nos disseram para esquecermos o que vivemos e nos mandaram para outra missão, como se aquilo fosse pouca bosta. E você, já se deparou com algo estranho? Conte-me nos comentários o que foi que aconteceu com você.
Quando eu tinha 10 anos, minha família se mudou para uma casa maior porque minha mãe havia acabado de se casar de novo e precisávamos de mais espaço. A casa era boa, mais nova do que a que morávamos antes, e ficava em um bairro tranquilo com muitas árvores. Achei que seria feliz lá. No começo tudo parecia normal, mas então pequenas coisas começaram a acontecer que me fizeram sentir que a casa não estava certa. Meu quarto ficava no fim do corredor. Tinha 2 janelas grandes que davam para o quintal e um guarda-roupas mais profundo do que o que eu tinha antes. Gostei até a primeira noite que dormi ali. Acordei por volta da meia-noite porque ouvi algo se mexendo no guarda-roupas. Não era alto, só um leve farfalhar, como roupas sendo escovadas. Fiquei olhando para o armário e me disse que era só a casa. Sei que parece clichê, mas a maioria das pessoas, mesmo quando crianças, assume que pequenos sons daqui e dali são apenas barulhos típicos de casa que você escuta todo dia. Mas então eu vi a porta se mover. Não se abriu de verdade, mas estremeceu como se alguém tivesse pressionado levemente. Quis correr para o quarto da minha mãe, mas fiquei paralisado. Fiquei assim até voltar a dormir, ainda olhando para o guarda-roupas. Na manhã seguinte, a porta do armário estava entreaberta, só um pouco, mesmo eu tendo fechado com força. Perguntei à minha mãe se ela tinha entrado lá e ela disse que não. Ela disse que talvez a ventilação tivesse empurrado, mas eu sabia que não era a ventilação. As noites depois disso pioraram. Comecei a ouvir batidas no vidro da janela. No começo pensei que eram galhos de árvore, mas quando olhei não havia galhos perto da janela. As batidas duravam minutos e quando puxava o cobertor sobre a cabeça, elas paravam. Tentei ignorar até que uma noite finalmente espreitei. Vi uma mão pálida pressionada contra a janela. Era do lado de fora, mas a janela ficava no 2º andar, alto demais para alguém alcançar sem uma escada. A mão ficou ali por muito tempo, só pressionada, sem se mexer. Depois deslizou devagar para baixo e desapareceu. Não dormi nada naquela noite. Contei para minha mãe e ela começou a rir muito quando eu disse. Ela não acreditou em mim sequer por um segundo. Quando viu que eu não estava só dizendo aquilo como uma brincadeira, ela insistiu mais. Disse que eu provavelmente estava em um estado de sono parcial e vendo coisas por causa do sonho, mas eu sabia que aquilo era uma grande bobagem. Meu padrasto também não acreditou. Ele disse que eu estava inventando para chamar atenção, mas comecei a reparar que ele deixava a luz do corredor acesa à noite, então talvez ele não se sentisse tão seguro quanto fingia. Um mês depois, meu irmãozinho, que tinha 4 anos, começou a falar sobre a mulher de branco. Ele dizia que ela entrava no quarto dele e se sentava na cama. Minha mãe achou que era só imaginação, mas uma noite eu o ouvi gritando. Corri e o vi encolhido debaixo do cobertor, chorando sem parar. Quando finalmente se acalmou, disse que a mulher de branco estava parada na porta, olhando para ele. Ele disse que os olhos dela eram todos pretos. Acreditei nele por causa do que eu tinha visto na minha janela. Passei a dormir com o cobertor sobre a cabeça todas as noites, mas isso não impediu os sonhos. Comecei a sonhar com a mulher de branco também. Ela ficava de pé no canto do meu quarto e sussurrava meu nome. Às vezes eu acordava e ainda ouvia, tênue, mas definitivamente real. Uma noite acordei e a vi parada ao pé da minha cama. Ela era mais alta do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. A cabeça quase tocava o teto. Usava um vestido longo branco que se movia mesmo com o ar parado. O cabelo era preto e o rosto pálido como giz. Os olhos eram como buracos negros vazios. Tentei gritar, mas não consegui de jeito nenhum. Fechei os olhos e quando os abri de novo, ela tinha sumido. Mas a porta do meu guarda-roupas estava escancarada. Depois disso, eu não conseguia mais abrir o meu armário. Supliquei a minha mãe para dormir no quarto dela,
mas ela disse que eu precisava aprender a ser corajoso. Acho que ela não queria admitir que também estava com medo. A pior noite aconteceu durante uma tempestade forte. Acordei com o som da minha janela rangendo. Quando olhei, a janela estava deslizando lentamente, mesmo estando travada. Pude ver a trava girando sozinha. A janela abriu totalmente e eu vi a mulher de branco entrar. Ela não se movia como uma pessoa. Ela flutuava. Os pés nunca tocavam o chão. Ela flutuou até minha cama e se inclinou até o rosto dela ficar bem na frente do meu. Senti sua respiração fria na minha pele. Ela sussurrou meu nome novamente e dessa vez eu gritei o mais alto que pude. Minha mãe e meu padrasto correram, mas quando acenderam a luz, a janela estava fechada e trancada e não havia mais ninguém lá. Eles me deram bronca por assustar todo mundo, mas pude ver em seus rostos que estavam preocupados. O estranho nessa parte da história é que eu não lembro vividamente o que aconteceu entre o momento que vi aquela mulher flutuando em minha direção e o meu grito. O melhor que consigo explicar é que meio que apaguei por um instante antes de me lembrar de estar gritando e de meus pais entrarem correndo no quarto. Minha janela estava fechada de novo, o que para as pessoas sugeriria que foi apenas um terror noturno. Acho que foi nisso que meus pais acreditaram. Minha mãe começou a me levar à terapia por um tempo porque estavam preocupados comigo. Moramos naquela casa por mais 3 anos e eu nunca me acostumei. Meu irmão parou de falar sobre a mulher de branco, mas acho que foi porque ele ficou com muito medo, não porque ela parou de visitá-lo. Às vezes eu o ouvia chorar à noite e dizer: "Vai embora." Acho que ele também não queria ser obrigado a ir à terapia. Às vezes, quando tem tempestade à noite, ainda fico com medo até de levantar para ir ao banheiro ou pegar água. Dou uma olhada nos cantos do quarto, certificando-me de não ver algo alto à espreita ali. Isso mostra como esse tipo de coisa fica com você até a vida adulta. Eu teria mais facilidade em acreditar que foi apenas terrores noturnos se não fosse pelo fato de que eu vi aquela mão na minha janela. Vi antes mesmo do meu irmão mais novo mencionar pela primeira vez a mulher de branco. Acho que essa é uma daquelas experiências estranhas que não podem ser explicadas. Quero começar dizendo que isso aconteceu comigo na noite passada. 20 de agosto de 2025. Trabalho no turno da madrugada em um posto de gasolina 24 horas. Tenho 22 anos e estou lá há pouco menos de 2 meses. Trabalho nos fins de semana, de quinta a sábado, enquanto outro colega cobre de domingo a quarta. Meu colega Max e um amigo dele, que vou chamar de Victor, apareceram no posto por volta das 2:30 da manhã para tomar um café e dar um oi. Max e o amigo tinham tomado cogumelos alucinógenos algumas horas antes, então quando os vi, estavam rindo à toa, completamente viajando. Para mim foi pura diversão. Enquanto conversávamos sobre coisas aleatórias, Victor comentou que havia um carro estacionado no pátio, com o motor ligado, mas com as luzes apagadas e alguém dentro. Esse carro já estava lá antes deles chegarem. Victor disse que quando perguntou ao cara o que ele estava fazendo, o homem respondeu que estava esperando um pedido do Uber Eats. Normalmente não seria estranho um entregador esperar dentro do carro enquanto preparamos um pedido, mas o estranho é que eu não recebia nenhum pedido havia quase 2 horas. Eu tinha passado a maior parte da noite nos fundos da loja, limpando, longe do caixa e da porta da frente, então nem conseguia ver o estacionamento. Achamos que não era nada, e os dois saíram para fumar um charuto e brincar com o cachorro de Max, que eles tinham trazido. No começo não dei muita importância, mas quando fiquei sozinha achei um pouco esquisito, porque não fazia ideia de quanto tempo aquele carro estava ali antes do meu colega chegar.
Avançando cerca de 1 hora, Max e Victor voltaram para pegar mais café. Foi então que Max me contou mais detalhes. O carro estava parado em um ponto que, mesmo quando eu ia até o caixa, eu não conseguia ver por causa de uma parede. Ele disse que durante toda a hora em que ficaram lá fora fumando e brincando com o cachorro, o homem dentro do carro alternava entre observá-los e mexer no celular, como se estivesse mandando mensagens. Quando ele percebeu isso, completamente chapado, foi até o carro e perguntou o que estava acontecendo, por que ele estava olhando tanto. O homem fingiu que falava espanhol, mas quando isso não funcionou, trocou de idioma e disse que devia estar no endereço errado, saindo em seguida às pressas. Max contou que o carro parecia novíssimo e não tinha placa. Ele também reparou que havia um monte de cobertores no banco de trás, o suficiente para esconder alguém. E o mais assustador, quando o homem foi confrontado, outro carro entrou no estacionamento também com as luzes apagadas, igualmente novo e sem placa. Assim que o primeiro carro começou a sair, o segundo imediatamente o seguiu. Max ficou mais uns 15 minutos comigo antes de ir embora, mas me alertou para ter cuidado e ficar atenta. Por volta das 6 da manhã, Max voltou para mais café, já totalmente sóbrio, e conversamos mais sobre o assunto. Ele disse que o cara agiu de forma muito suspeita o tempo todo, sempre checando o celular, observando tanto eles quanto a entrada do estacionamento e as portas da loja. Até ele admitiu que ficou assustado, e depois que a onda passou, quis conferir se eu estava bem. Nós dois concluímos que se eles não estivessem ali, aquela situação poderia ter terminado de várias maneiras ruins. Não sei se foi coincidência ou se aqueles 2 carros estavam planejando alguma coisa para quando eu ficasse sozinha. Eu até carrego uma faca para me proteger, mas meu instinto me diz que se houvesse mais de uma pessoa envolvida, isso não adiantaria muito. Se Max e Victor não tivessem ficado brincando no estacionamento como crianças, talvez algo terrível tivesse acontecido comigo. Não descarto o tráfico de órgãos, pois li sobre isso recentemente. Na minha família nunca aconteceram coisas estranhas, nada relacionado ao paranormal, com exceção de um evento que meus primos e eu nunca esqueceremos e que envolve um velório. Aconteceu quando a maioria de nós tínhamos entre 9 e 12 anos. Fomos à casa da minha avó, onde seria velada minha tia, que infelizmente havia falecido devido a problemas de saúde que nem me lembro mais quais eram. Não éramos muito próximos dela porque ela nunca gostou da gente. Dizia que éramos muito sem educação. Todos, sem exceção. Talvez ela tivesse razão, mas nunca fazíamos nada com má intenção. Pelo menos não ao ponto de justificar o tratamento que ela nos dava em vida. O velório dela aconteceu na sala da casa da minha avó. Nós, como crianças que éramos e sem nenhum apego à tia, subimos para o 2º andar para brincar. Lá tinha um quarto que minha avó deixava para as crianças, com sofás, uma televisão, e estávamos jogando Nintendo 64. Conforme a tarde passava e havia muita gente no andar de baixo, um dos primos sugeriu que fôssemos olhar as coisas da minha tia. Saímos do quarto e o seguimos escondidos porque, como disse, tínhamos muita curiosidade sobre ela. Nunca soubemos muito sobre a vida dela, e em vida ela nunca nos deixava nos aproximarmos do quarto dela. Naquela tarde, entramos. Agora que sou adulto, percebo o quanto foi desrespeitoso invadir o quarto dela, mexer nas coisas dela, com ela sendo velada no andar de baixo, enquanto as pessoas se despediam e choravam por ela. Mas quando se é criança, não se tem noção dessas coisas. Estávamos lá, olhando as fotos e abrindo gavetas para ver se encontrávamos algo interessante. De repente, todos nós saímos correndo do quarto, porque ouvimos a risada da minha tia, alta e clara, vindo da cama dela. Foi uma risada horrível, que conhecíamos muito bem.
E claro, não havia ninguém na cama. Ela estava vazia. Mas todos nós ouvimos. Descemos as escadas correndo e minha mãe e minhas tias nos seguraram. Elas nos levaram para a cozinha para que não entrássemos direto na sala onde as pessoas, pelo que percebemos, haviam notado nossa agitação. Naquela tarde, minhas tias nos perguntaram o que estávamos fazendo no quarto, antes mesmo de termos mencionado qualquer coisa. Mesmo assustados, meu primo mais velho perguntou como elas sabiam que estávamos lá. E eu me lembro muito bem do momento em que elas se entreolharam e disseram que também haviam ouvido a risada da minha tia, e foi por isso que sabiam que estávamos no quarto. Naquele dia, elas tentaram nos acalmar como puderam. Um tio nos levou ao parque para brincar, o que ajudou um pouco, mas o que aconteceu ficou marcado em nós. Crescemos com essa lembrança, algo que todos ouvimos no dia do velório dela, vindo de sua cama. Saber que minhas tias e minha mãe também ouviram só tornou tudo mais assustador.